Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo a gente vai falar sobre a nova emissão de cotas do ALZR11, o popular Alzirão. Esse vai ser o tema desse vídeo, vai ser muito útil não só para quem é cotista, mas mesmo para quem não é cotista, porque existe uma janela de oportunidade em termos de preço. Se vai valer a pena ou não, a gente vai discutindo isso ao longo do vídeo, tá? E desde agora eu queria que você comentasse aqui embaixo. Você é cotista do ALZR11? Vai participar dessa subscrição, sim ou não? Comenta aqui embaixo. Para a gente falar sobre essa nova emissão, a gente precisa primeiro falar um pouco sobre o fundo, para que a gente conheça o fundo, para saber o histórico do gestor, para saber quanto tempo de mercado o fundo já tem, sabe, conhecer um pouco mais dos imóveis dele, como está a vacância. É essencial conhecer o fundo antes de tomar qualquer decisão, né? Então vamos falar primeiro sobre o fundo especificamente e depois a gente fala sobre a emissão. O ALZR11 é o Alianza Trust Renda Imobiliária, como eu tinha falado, popularmente conhecido como Alzirão. É um fundo que fez o seu IPO em janeiro de 2018, então a gente já tem mais de 3 anos desde o IPO, isso é tempo mais do que suficiente para você conseguir estudar o fundo, para você entender a dinâmica do gestor, a qualidade dos relatórios gerenciais. Então, em relação a isso, zero preocupação. Proporcionalmente é um fundo ainda pequeno, a gente tem vários fundos imobiliários aqui na Bolsa que já têm patrimônios superiores a R$1 bilhão. E o Alzirão hoje tem 459 milhões de reais, vai aumentar substancialmente com essa nova emissão, daqui a pouco a gente chega lá, mas por enquanto um patrimônio ainda razoavelmente pequeno para um fundo que tem até uma boa diversificação. Quando a gente chegar mais lá na frente a gente vai falar sobre isso também. E o valor patrimonial por cota está em R$ 102,51. Ele está sendo vendido bem acima desse valor, quase 20% acima desse valor. O preço de inscrição também vai ser mais alto, a gente vai falar sobre ele, o que é bom, tá? Quando isso acontece, é um sinal de que o mercado entende que esse fundo tem qualidade. Para algumas pessoas pode parecer que o fundo é caro, para mim, na minha opinião, isso indica que o fundo tem uma baita de uma qualidade, tá? Em relação aos ativos do fundo, ele tem 13 imóveis espalhados por 2 estados. É uma concentração maior em São Paulo, alguns outros imóveis também no Rio de Janeiro, mas como eu tinha falado, para um fundo que tem um patrimônio razoavelmente pequeno, isso já é uma quantidade muito boa de imóveis. Uma boa diversificação. Mas existe um ponto ainda mais positivo em termos de diversificação. É que o Alzirão é um fundo híbrido, ele não tem um segmento específico. Porque tem fundos que são, esse aqui é de logística, esse é de lajes corporativos, esse de shopping, não. O Alzirão é um fundo híbrido. Tem vários segmentos. E quando eu digo vários, são vários mesmo. Dá uma olhada como ele está bem diversificado. Em relação às receitas por segmento, 54% vem de lajes corporativas, uma concentração maior nessa parte de lajes, mas ainda assim o resto é bem dividido. Porque são 21% vai para galpões logísticos, e aqui ele faz até uma divisão lá no relatório, que é de galpões secos e industriais, que aí ele tem 16%, e eu acho que 6% 15% e 6% está na parte de galpões refrigerados. Mas assim, juntei tudo como galpões logísticos, tá? Então 21% vem de galpões logísticos, 12% vem de centro de diagnósticos, da DASA, né? 7% de data center, isso aqui é uma coisa bem interessante, é o único fundo imobiliário do Brasil que atua nesse segmento de data center. É bem comum nos Estados Unidos, aqui não tinha ainda. E eles fizeram um data center para a Sky, utiliza esse imóvel e é uma inovação em termos de negócios, em termos de fundos imobiliários aqui no Brasil. E 6% dele está na parte de varejo, né? Varejo big box, como eles consideram lá, mas enfim, varejo de uma maneira geral, tá? Na parte da receita por imóvel, existe uma concentração que serve como um ponto de atenção, tá? Porque 26% da receita vem do imóvel que está alocado para Clariant, lá em São Paulo, tá? Os outros não, estão bem diluídosinhos, porque é 11% da Atento, lá no Rio de Janeiro, 9% da DASA Sumaré, 8% da Santillana em São Paulo, 8% da Air Liquid em São Paulo também, e o restante, os outros 38% estão espalhados em todos os outros imóveis do fundo, com participações inferiores a 8%. Está bem diluídozinho, isso é maravilhoso. Só essa concentração maior, praticamente 1/4 do fundo, está no único imóvel que está alocado para Clariant. Ponto para se observar, mas pelo menos é um contrato atípico que vai vencer daqui a 5 anos. Então tem tempo de sobra para ele aumentar para diluir mais esse patrimônio dele, justamente esse é um dos propósitos dessa nova emissão. Para mim aqui o ponto alto no fundo, além dessa diversificação que eu gosto demais, ele tem 0 de vacância. Todos os contratos dele são atípicos, né? Então juridicamente são muito mais seguros para o cotista, né? E todos eles estão completamente locados, tá? E o contrato que está mais próximo a vencer tem mais de 4 anos para vencer. Então é vacância 0 e com uma boa segurança de que isso vai continuar por um bom período. Tá? Então, em termos de fundo, deu para conhecer bem o fundo, IPO legal, tem sido bem gerido, bem diversificado, receita bem distribuída com apenas uma concentraçãozinha
e vacância zero, uma maravilha. Coisa rara atualmente no segmento dos fundos imobiliários de tijolo, tá? Conhecemos o fundo bem legal, tanto é que eu tinha feito um vídeo recentemente sobre meus top 5 fundos imobiliários aprovados no vestibular da Sociedade Milionária, e ele está entre esses top 5, tá? Ele está no top 5, eu gosto muito desse fundo. Agora vamos falar especificamente dessa oferta, tá? Para a gente entender agora sobre essa nova emissão de cotas. Vai ser uma oferta restrita, que é a ICVM 476, tá? Não vai ter oferta pública, então só quem vai poder participar é quem já é cotista do fundo, mas quem não é cotista, o fundo sofreu uma queda recentemente de preço que chegou até próximo do preço de subscrição. Pode ser um ponto de entrada caso você tenha interesse em se tornar cotista do fundo. Falando agora da oferta especificamente. O preço dela saiu por R$ 117,19. Isso daí está dividido entre R$ 113,42 é o que de fato vai ser cotizado e as taxas de R$ 3,77. Taxa bem altinha, tá? Para uma oferta restrita, mas infelizmente é uma praxe que tem acontecido bastante nas emissões de fundos imobiliários. No final das contas, o preço que você vai pagar é R$ 117,19. O valor patrimonial por cota do fundo, ou seja, o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, está em R$ 102,51. Isso aqui é uma boa notícia, tá? Muita gente fala assim, então a subscrição está cara. Não, é bom que esse preço de subscrição ele seja acima do valor patrimonial, porque isso faz com que o patrimônio do fundo se valorize e também abaixo do valor de mercado. Isso está acontecendo, apesar de que o valor do mercado foi caindo, está na casa dos R$ 120, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo agora, e deu uma apertada, mas ainda assim está mais baixo, tá? Em termos de preço, tá mais baixo, mas esse preço está bem acima do valor patrimonial, aproximadamente 14% acima. Isso é bom. O percentual de subscrição vai ser 44,65. Rafael, o que é isso? Isso significa o seguinte, que se você tem 100 cotas desse fundo, isso é um exemplo, tá? Um número razoavelmente grande, mas apenas para exemplificar com números redondos, isso significa que você teria direito a 44,65% disso e depois arredonda para baixo, ou seja, daria o número 44,65, arredondando para baixo você teria direito a subscrever 44 cotas, caso você tivesse 100 cotas, tá? Então tem esse percentual de subscrição. Isso significa que o fundo vai aumentar de tamanho em quase 50%, em 44%. Então ele vai passar lá dos seus 459 para quase 700, vai dar 600 e um bocadão. Então assim, é um belo de um aumento do tamanho do fundo, mas ainda não vai se tornar um fundo bilionário, tá? O período de preferência já iniciou, foi do dia 8 de junho e vai até o dia 22 de junho de 2021. Tá? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez já tenha passado. Mas em relação à data de publicação do vídeo, não. Você ainda vai ter um tempinho. Então, essa é a data. Termina no dia 22, a liquidação vai ser no dia 23 de junho. Então, é o dia que você tem que deixar, que o dinheiro tem que estar lá na sua conta da corretora para poder o pessoal tirar. A conta é muito simples, tá? Você pega a quantidade de cotas que você subscreveu, que você pode fazer uma subscrição parcial, multiplica pelo pelo preço de subscrição, que é R$ 117,19, e aí deixa esse dinheiro lá na conta da corretora. Sobra, Rafael? Vai ter sim, tá? Então nem todas as cotas são subscritas, então sobra. Essa sobra é oferecida novamente para quem participou da primeira rodada de subscrição. Quem exerceu o direito vai receber também direito às cotas que sobrarem. Então o período de sobras vai ser do dia 25 de junho ao dia 30 de junho, um período mais curto, e a liquidação da sobra só vai ser no dia 7 de julho. Então vai ter tempo para caso você, não vai dar para fazer duas no mesmo mês, mas eles jogaram lá para o dia 7, que já dá para você pegar o seu saláriozinho ou a sua renda lá de julho para poder exercer seus direitos de sobra, caso você queira participar dela também, tá? Falando agora sobre os rendimentos do fundo nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 6,25 por cota, tá? Isso aí foi quanto ele pagou acumulado nos últimos 12 meses. Se a gente divide esse valor de R$ 6,25 pelo preço de subscrição, ou seja, considerando que para os próximos 12 meses ele pagasse a mesma coisa, então esse valor pelo preço de subscrição daria um dividend yield de 5,33. Nada muito chamativo, né? Existem vários fundos de tijolo que já estão nessa casa aí de 6%, 6 e alguma coisa, 7%. Então, em termos de dividendos, talvez até tenha fundos que paguem mais. E esse daqui, ele até tem um pagamento ok. Qual foi o problema? Ele teve uma redução no pagamento dos seus dividendos por um período razoavelmente longo, que foi de setembro de 2020 a janeiro de 2021. E aí talvez você está se perguntando, Rafael, mas por que isso aconteceu? Se ele não tem vacância, por que sofreu essa redução? A gente vai falar sobre isso na conclusão, tá? Que vai ser um dos pontos de atenção, eu vou deixar até como último ponto de atenção para você não achar que esse fundo é só maravilhas.
Conclusão sobre essa emissão e sobre o ALs ER11. Na minha opinião, é um dos fundos imobiliários mais diversificados em termos de setores, tá? Como eu tinha falado, é um fundo híbrido que investe em vários setores, lajes corporativas, galpões logísticos, data center, centros de diagnóstico, tem imóveis de varejo também, então é um fundo que ele tem uma boa diversificação, isso é um ponto positivo para ele. Outro ponto positivo, zero de vacância. Isso é maravilhoso, saber que todos os imóveis do fundo estão locados, que ele está gerando renda em todos os imóveis, não tem lá espaço ocioso, isso é um baita de um ponto positivo também. Outro ponto positivo, preço de subscrição acima do valor patrimonial por cota, tá? Então isso é uma forma da gestora do fundo valorizar o patrimônio do fundo no longo prazo, isso é bom também, porque quanto mais você joga esse preço patrimonial para cima, a tendência é que a cota vá acompanhando também. Então isso é um belo de um ponto positivo para a gestão do fundo. Qual o ponto negativo que eu quero destacar aqui para vocês? Foi justamente a lentidão na última alocação. Eles pegaram uma quantidade grande de dinheiro e demoraram demais para fazer essa alocação. E quando você está com dinheiro parado, sem estar alocado no imóvel que te gera renda, ele está rendendo só o quê? Rentabilidade de renda fixa. E aí isso faz com que aquele valor patrimonial, um valor razoavelmente grande, gere pouca renda para vocês. Então, se eles fizerem isso nessa nova emissão de novo, vai ser um valor muito relevante, porque essa emissão vai ser uma emissão grande proporcionalmente em relação ao tamanho do fundo. Vai aumentar o tamanho do fundo em mais de 40%. Então, é muito importante que a gestão seja muito mais eficiente na nova alocação de recursos. Por quê? Foi essa lentidão que causou aquela redução na rentabilidade do fundo entre setembro de 2020 e janeiro de 2021. Foi o período que coincidiu justamente com a emissão de cotas da emissão de cotas passada. Então, esse é um ponto de atenção que, tipo, olha, a gestão já deu uma patinada em relação a esse ponto na vez passada, vamos ver como é que vai ser dessa vez. E por ser uma oferta restrita, eles não têm nem a obrigação de destacar a destinação dos recursos dessa oferta. Então, não tem nem algo que passa mensagem para a gente que, tipo, tá tudo engatilhado. Então, esse é o grande ponto de atenção que você precisa decidir em relação a subscrever ou não, pagar para ver ou não. Tem nesse histórico não muito legal nesse ponto, mas em termos gerais é um fundo bem bacana, que no último mês pagou seu maior rendimento, 67 centavos por cota. Se isso persistisse pelos próximos 12 meses, seria maravilhoso em relação ao preço do fundo, mas ninguém sabe, porque ainda tem essa nova emissão aí, ninguém sabe exatamente como será feita a alocação, tá? É isso. Esse é o famoso Alzirão, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Não sai daqui antes de clicar no joinha aqui, no like, para você não é nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!